nos aturar. Exatamente. Aí, doutor, por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos na figura do senador Paulo Paim. E eu queria, assim, primeira questão, né, para se combater a síndrome da alienação parental, assim como qualquer outra questão social, nós temos aí 4 esferas, né? Legislativo, o judiciário, o executivo e a sociedade civil. E eu queria fazer aqui uma homenagem, né, começar homenageando o legislativo na figura do senador Paulo Paim, pela iniciativa dessa audiência, que é através de audiências públicas, ainda mais essa interativa, nós sabemos da dificuldade em que as pessoas têm para se deslocar até aqui Brasília. Entretanto, não se justifica algumas faltas, né, de participação. Por exemplo, um tema dessa importância, eu acredito que no entorno aqui estejam várias famílias, pessoas passando por isso e não aproveitam dessa possibilidade. A audiência, 2 meses atrás, que aconteceu aqui, foi justamente na semana que começou aquelas manifestações. E é uma contradição, ao mesmo tempo que foi 4 dias antes começaram as manifestações, e que aqui não estava lotada esse plenário, essa sala de audiência. Não que eu esteja contra, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou a favor da manifestação, a favor que lute pelos seus direitos, mas que aproveitem os canais disponibilizados. Manifestação pacífica, né, doutor? Exatamente. Faça um movimento. Pacífica, eu sim. quero ver milhões na rua protestando e pelos seus direitos, mas não quebrando e agredindo. Exatamente. Né? E quando se dá oportunidade para a participação, aí não aproveita. Então, assim, um apelo que eu faço para quem está assistindo pela TV ou pelo site, que participe, que dê sua opinião, que tentem esclarecer as dúvidas, né, para até que seja um incentivo para essa casa que cada vez mais utilize desse canal alternativo aí, porque nós sabemos o quanto a lei ela é atrasada em relação à atualidade. E audiências como essa oxigenam o legislativo para que eles tenham mais sensibilidade do que realmente está acontecendo, ouvindo aí quem trabalha nas situações aí abordadas, ou quem sofre, vítimas, e todas as partes, aí, todos os atores envolvidos. No Legislativo, há muita crítica em relação a algumas atuações, e as críticas são verídicas, verdadeiras, eu conheço por prática, né? Mas também, por outro lado, tem um grupo que cresce cada vez mais e que estão sensibilizados e que não aceitam serem atores passivos, e sim ativos dessa situação. E aí eu quero homenagear esse grupo, que não é pequeno, mas infelizmente é minoria, a doutora Fernanda Pernambuco, né, de São Paulo, do TJ São Paulo, que tem uma atuação aí muito ativa, né? No TJ do Rio de Janeiro, a Mônica Labuto, também um exemplo, né, de magistrada, e a Andréa Pachá, né, que tem um livro, né, conhecido aí, A Vida Não é Justa, que mostra o quanto ela se faz humana na sua atividade, né, judicial, e isso faz com que ela possa atuar de forma mais eficaz possível. Quando o magistrado ele se coloca naquela posição, aí vou parafrasear Jung, que ele diz que seja conhecedor de todas as técnicas, né, que você conheça todas as teorias, mas no tratar, né, à frente de um ser humano, seja um outro ser humano, não mais que isso, né? E isso serve para todas as esferas, inclusive para o magistrado. E a Andréa Pachá, ela consegue. Hoje à noite ela vai estar, até aproveitando aqui, ela vai estar no programa do Jô. Quem puder assistir vai estar falando do seu livro. Eu sou um admirador do trabalho dela, e é um exemplo aí. E na sociedade civil, homenageando aí a BCF, que tem um trabalho aí já bem reconhecido. Em São Paulo, os Pais em Camisa de Força, é um grupo aí também sofrido, que está lutando pela igualdade parental. Enfim, toda vez que eu começo a falar sobre SAP, eu começo com uma frase. Eu até disse há quase 2 meses atrás, foi no dia 10 de junho, e no dia que eu não precisar mais falar, que já caí em desuso, é porque a gente já avançou bastante. Né? Toda violência, a pior forma de violência é aquela que não é reconhecida como tal, né? Pois nessa situação ela se perpetua. Isso serviu para todas as formas de violências da história da humanidade e serve para a SAP. No dia que ela for reconhecida com a sua grau de nocividade,
a gente vai avançar bastante. Eu acho que isso que falta para muitas pessoas, inclusive aí do judiciário e também do legislativo, né? Eu tenho que aqui registrar minha crítica também. O PL 1009 de 2011 mais de um ano para que fosse dado o parecer, né? Ainda não consta na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, e isso é inexplicável, né? Um projeto de tamanha importância ficar mais de um ano parado, né? Dada a sua importância. Bom, para a gente entender um pouquinho do tema aqui, eu preciso falar um pouco o que é alienação parental e SAP, a sua diferenciação, que se confunde muito, né? O Richard Gardner, o psiquiatra americano, que foi o precursor do estudo de saúde mental sobre esse tema, ele tratava bem a questão da síndrome da alienação parental, né, que é a doença já instalada na criança, aquela que toma para si o pensamento do genitor. Ela passa de forma não por sua decisão a rejeitar o outro genitor, a rejeitar até o outro parente, também pode ser avô, avó, por conta do pensamento da ideia do outro, né? Ela se anula. A alienação parental tem essa questão do afastamento e tem dos atos daquele do cuidador ou do guardião, né? Tem uma diferenciação aí, e a legislação brasileira ela optou por considerar os atos de alienação parental ligado à questão do risco abstrato e não do risco concreto. Ou seja, não há necessidade de se detectar que está ocorrendo a síndrome da alienação parental. Não precisa a criança rejeitar. Não precisa, basta que haja o ato, ou seja, o risco abstrato. Então, diferenciar essa questão quando há SAP e quando há alienação parental. Aí a crítica que se tem, isso é uma discussão secundária, o que importa é aí a questão se há ou não alienação parental e vamos atuar. Isso não resolve, né? Com a lei, e só falar, houve a prática, vamos interagir, é preciso que se aprofunde, para que haja realmente uma solução no caso, é preciso que se aprofunde a pesquisa, a discussão na questão multidisciplinar, a questão da sociologia, a questão da psicanálise, a psicologia, para que se discuta a questão tanto dos atos, para se aí analisar as questões psicológicas do agente, agressor, né? É um doente, mas por conta de ser doente não é que se deva passar a mão na cabeça e deixar que continue com isso, mas tratar como um doente. Como também é que se pense na outra esfera, que é a vítima, né? Como bem disse a Esmeralda, né? O pai, a mãe aí, que acabou sendo alienado, que acaba ocorrendo algumas doenças psíquicas que já foram abordadas pelo Gardner lá em 1985. Né, e algumas questões de psicose para o alienador, é um fato que sempre ocorre. Para o alienado, tem aquela questão da esquiva, e atuando nos movimentos, nós percebemos alguns sintomas dos pais, né, nessa questão. E até isso dificulta, inclusive, é um paradoxo, porque dificulta a união dessas pessoas por bem comum, por conta que acaba tendo atritos, mas esses atritos provêm do sintoma daquilo que eles estão passando. E por isso que é a grande dificuldade, e o Sérgio deve passar por isso, a dificuldade que ele tem em juntar todas as pessoas que estão passando por isso. Então, são várias, e até... Só para te respirar um pouco, a gente recebe pedidos, recebe alegações de vítimas, só que tem um detalhe, na hora de reunir as pessoas, na hora de vir discutir, na hora de... Todos temos problemas que fica estranho. Como é que traz o problema e não discute o próprio problema? Isso nós temos que trabalhar bastante, César. Inclusive, então, isso é um sintoma. Eu vejo pela pesquisa que eu faço já desde 2008, em 2009, eu comecei uma pesquisa científica e que a proposta era a gente desenvolver um protocolo de diagnóstico de SAP. Mas ele foi muito combatido até pelo próprio movimento, que dizia o seguinte, que não precisa disso. O que precisa é que se detecte, como a própria lei, né, da alienação parental, é só o ato que ele seja percebido e que ele seja combatido. Mas eu acho que a gente tem que avançar, acho que a gente tem que retomar isso, porque a SAP, quando você começa a pesquisá-la, você vai ter que pesquisar também
o alienado. Esses sintomas ele acaba prejudicando não só na articulação do movimento para se debater, como também até na atuação dele no judiciário. E isso é usado contra ele. Então, ele fala mais alto com o promotor, ele age de forma não assim esperada pelo magistrado, ele acaba criando um perfil dele como uma pessoa arredia, e é pelo contrário, uma pessoa que está sofrendo e que vai passando o tempo, aí 2, 3, 4, 5, 6 meses, até um ano sem ver o filho, e ele acaba tendo essas atitudes que é normal, assim, do ponto de vista psicológico, dessa reação dele, dessa destruição da psique dele, e isso acaba virando um círculo vicioso porque vai atuando contra ele, né? Então, é de uma nocividade muito grande, é perverso isso, a pessoa se decompõe também, não só o alienado, ele passa de ser quem ele era, mas o alienado filho, né, como o genitor também, que acaba passando por isso. Isso é muito cruel e não é percebido e ninguém fala nada, né? E vai acontecendo, e é essa violência que não é reconhecida e que está destruindo várias e várias pessoas, aí, perdendo empregos, vai tendo esses reflexos desse sintoma também no trabalho. Então, por isso que se faz necessária essa busca pela pesquisa multidisciplinar para se entender a SAP, para alimentar o direito, para que ele busque alternativa. Mas o direito, por si só, ele não dá conta do problema, né? Até porque um tema inicial aqui, eu achei assim, interessante, alguns advogados, quando viram o tema aqui, questionar, não, mas isso não é possível, só acontece na separação, né? Por quê? Porque não vai para o escritório de advocacia nessa situação, vai sim, algumas vezes, para o consultório, as queixas que nós recebemos, de pessoas que estão vivendo isso dentro de casa, no lar, na constância do casamento, né? E aí várias contradições. A primeira contradição é que, no judiciário, a prevalência é da mulher, né? Existe esse preconceito, grande maioria dos genitor das vítimas, né, são os pais. No entanto, no dia a dia, a cobrança é muito maior da mulher. Eu sei de vários casos, a mulher, quando ela tem a atitude de querer mudar de vida, querer frequentar uma faculdade, e é aquela mulher que precisa trabalhar, automaticamente ela é alienada. Porque a própria avó, ou às vezes até o pai e muitas outras pessoas questionam, se sua mãe gostasse de você, ela não ia passar o dia inteiro fora, né? Ter contato só no fim de semana. Quer dizer, a mulher que tem jornada dupla, jornada tripla, ela acaba sendo cobrada e diz, então a faculdade vale mais que seu filho, sendo que o projeto de vida dela é aquele tempo na faculdade e depois investir no filho. Então, no ambiente doméstico, a mulher é muito mais alienada. A gente percebe isso nas queixas na clínica. Mas depois da separação, a grande vítima, né, o grande marginalizado aí é o homem. Então, a gente tem aí uma troca, um paradoxo aí. Doutor César, me permita falar nessa questão, quando os advogados dizem, mas é só pós-separação, né? Eu enfrentei uma grande dificuldade de tratar esse tema, síndrome da alienação parental, um mal silencioso nas relações familiares. Não existe. Se existe a relação familiar, a própria lei diz, se você quer contrariar a lei, né? Não é, você começa a perceber, eu tive dificuldade de orientação, eu tive dificuldade dentro da própria família e eu certa vez eu dizia assim, eu chego ao Senado Federal defendendo isso nas relações. E aí a perseverança da gente, eu acredito que nós vamos chegar lá, porque eu fiz isso. Eu sou do interior do Ceará, Icó, distritozinho pequenininho, Lima Campos, lá no meu interior do Ceará, do Icó. E estou aqui, eu acreditei, em 2008 comecei a ler Alienação Parental, a intenção era entender só pós-separação, e aí eu vi que fortalece essa questão, ela é mais prejudicial dentro das relações, e as críticas acontecem, até porque nós não temos nada ainda escrito em relação a isso, né? As bibliografias, nós não temos que fale sobre isso nessas relações. E quem sabe a gente vai estar aí. Estamos, Esmeralda, estamos aqui escrevendo isso. A caminho estamos debatendo. Fazendo história. Fazendo história, né? Nós, então... Doutor César. Estou voltando à questão para a teoria psicanalítica, tentar entender um pouco mais a alienação parental, a síndrome da alienação parental.
acho que todos aqui já ouviram falar dos mecanismos de defesa. E eles existem de várias ordens. E para que serve o mecanismo de defesa? Né? Ele busca a não desintegração. Né? O medo do colapso psíquico, automaticamente, o mecanismo psíquico ele lança a mão de algum mecanismo de defesa para que aquilo não ocorra. E existem várias ordens, vários mecanismos de defesa, e tem vários aí envolvidos com a SAP. O preconceito ele é um mecanismo de defesa. Né? A ideologia também é um mecanismo de defesa, isso é coletivo. Né? Então, o mito da mãe perfeita, o mito da mãe que não erra, é um mecanismo de defesa. Eu fico tranquilo, eu fico bem, sabendo que toda mãe é perfeita. Né? Isso é um mito, é um mecanismo de defesa para que todos fiquem bem. É inaceitável admitir que uma mãe possa falhar, de que uma mãe possa fazer mal para o filho. Né? Isso causa amargura, causa medo que possa acontecer isso. Né? Pegar um exemplo do mecanismo de está envolvido aí mecanismo de defesa, que pode parecer que não tem nada a ver com alienação parental e de repente pode até ter alguma questão aí, o ocorrido lá em São Paulo, no bairro da Brasilândia, em que um menino branquinho, né, com pai e mãe vivendo na mesma casa, a avó cuidando, né, é inadmissível que ele faça aquilo. No mesmo bairro, se fosse ali numa região mais pobre... Só para situar, às vezes, pela TV, né? É o menino que matou pai, mãe, avó, irmã... Exatamente. Enfim. Exato. O menino não convive, inclusive, de pessoas que, em tese... sem querer ser leviano, mas assim como o Fink fez com Einstein, eu posso supor que é uma possibilidade de que houvesse alienação parental na constância ali da família, do casamento. Enfim, se fosse ali perto um menino que tivesse só a mãe, né, não tivesse pai, fosse negro, pobre, né, sem toda aquela condição, todo mundo aceitaria de pronto. Foi ele que matou e isso era esperado. Né? Agora, admitir que um filho bem cuidado, entre aspas, com família e tudo, possa fazer isso abala a nossa estrutura. Imaginar que o nosso filho possa fazer isso, o filho do vizinho, quer dizer, isso dá uma insegurança. Por isso, essa rejeição à tese da polícia. Só por isso, não tem nenhum ponto técnico que possa basear essa falta de aceitação. E isso acontece em várias situações, trazendo para cá, primeiro que não é impossível que ocorra ali, porque a gente não sabe até que ponto o pai e a mãe se dedicavam mais ao trabalho do que ao filho, até que ponto a avó ela manejava isso. Né? Então, poderia ser ali uma situação conflitante que pode ter desencadeado isso. Mas, enfim, voltando para a questão principal aí do preconceito. Me permita, doutor, só para dizer, essa nossa audiência pública, ela tem uma ação preventiva, né? Que nem aquela história do acidente. Por que acontece o acidente, que eu trato muito no trabalho, a pessoa perde o braço, perde a perna, a gente vai atrás de ver por que aconteceu aquilo e qual a insegurança dele não pegar tal máquina. Queramos ou não, essa audiência, tratando desse tema pela grandeza dela, é uma ação preventiva que, sem eu ser especialista na área, eu poderia até dizer que pode até ajudar no convívio do casal, que eles podem estar despejando na criança, depois se separam e a criança continua pagando o pato, como a gente fala. Exatamente. Até lembrando que a psicóloga Andréa Calçada, do Rio de Janeiro, falou na última audiência, em que um paciente dela pediu para que desenhasse a família, ele desenhou ele e o hamster. Né? Então, isso para ser lembrado, para que seja verificado quais os valores que estão passando e qual ligação que o filho tem ali com o pai, com a mãe, com os outros entes, e quais os valores do filho. Isso é importante para que se detecte, para que se perceba o diagnóstico ali do que está ocorrendo na própria casa. Né? E voltando à questão do mecanismo de defesa, então, para a gente, tem essa questão do mito da mãe perfeita, né? Tudo é muito mais fácil descarregar no pai, o culpado é o pai. Né? É fácil aceitar, e o judiciário aceita com muita facilidade as denúncias de abuso sexual por parte do pai, já tomam medidas preventivas imediatas.
Você falando que o judiciário aceita, tem conhecimento daquela relação aqui no Rio agora, que 70% das denúncias, né, são falsas? Nós temos um estudo desse aí agora, né, recentemente. Quer dizer, 70% das denúncias levadas ao judiciário são falsas. Alguém consegue entender a dimensão deste número? Então, aí se percebe o tamanho do problema, né? O tamanho e o que passa um pai por uma situação dessa, que ele é falsamente acusado, o judiciário de pronto toma as medidas preventivas e com isso sofre ele, a criança, e lá na frente percebe-se que foi falsa e não se toma nenhuma providência para que se puna o agressor, porque, e isso é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, a questão do dano da falsa denúncia de abuso sexual, e eu comparo ele ao próprio dano da própria violência mesmo. Até maior. Exatamente, porque e ninguém toma iniciativa. O pai, teve um caso em que o pai, sabendo de uma denúncia anônima, ele mesmo levou a filha no conselho tutelar, foram no hospital, fizeram exame, deu tudo negativo, e a conselheira vira para ele e fala: ainda bem que eu estava preocupado aqui, porque se desse alguma coisa, o senhor ia sair daqui algemado e preso, né? Preso e algemado. Ou seja, a autoria, o crime detectado, né? A materialidade, a autoria já é automática, pai, né? Que é um absurdo isso. O que acontece muito é que toda a sociedade, né, já começa a punir. O conselho já quer punir o pai, já quer prender o pai, já quer, se pudesse, até decapitar, né? E agora, concluindo na questão psicológica e os efeitos na criança, imaginem, assim, primeira questão, né? Para a psicanálise, o pior que possa existir para a nossa psique, né, para o psicológico, é a energia livre, né, que é aquela que, de acordo aí com os mecanismos de defesa, o Freud dizia que a energia livre ele comparava ao dinheiro. Você tem dinheiro hoje, você pode comprar de tudo, o que você quiser, desde que dê o valor ali, você negocia. A energia livre também para todo tipo de sorte, para todo tipo de... Pode ser depressão, pode ser... qualquer tipo de psicopatologia, né? E uma fonte de energia livre é a ambivalência. Então, imagina, toda alienação parental ela vai passar pela ambivalência da criança. E, para a gente, a ambivalência já é difícil lidar com isso, tem aquelas duas situações em que ou você atende um ou atende outro, não tem uma terceira opção. Ou ele está do lado do pai ou ele está do lado da mãe. Ou ele acredita que o pai é aquele que ele imaginava ser, ou que ele deseja ser, ou que ele precise que seja, ou ele aceita o pai como aquilo que a mãe coloca, né? Ou ele dá o beijo e mente para a mãe, está mentindo para a mãe, ou ele não dá o beijo para o pai. Tem aquele sofrimento constante, ambivalência constante. Isso, para uma estrutura psíquica já formada, já é cruel, já é devastador. Imaginem uma informação. E convivendo com isso desde os primórdios aí, com ambivalência, tendo que escolher entre o pai e a mãe. Colocar, e isso até dentro de casa e na constância do casamento também, e muito pior aí, na disputa, colocar essa opção para a criança, que escolha entre um e outro, colocar ela nessa ambivalência, é cruel. Esse é o pior tipo de violência que pode se fazer. E quando da formação psíquica, na teoria psicanalítica, tem divergência quanto à questão da questão da idade, se é mais cedo ou mais tarde, mas independentemente disso, até os 15 anos, 16 anos, se a criança já sofre disso, aquilo está na sua estrutura, na sua formação. Toda aquela angústia, toda aquela ambivalência, isso foi o cenário da formação dessa pessoa. Aí, como o próprio Freud disse, todo tipo de sorte, questão do vícios, questão de não aceitação às leis, não aceitação, baixa tolerância à frustração, né, e vários tipos de situações. Então, assim, quando o senador Paim fala que o genitor alienador ele não percebe isso, é o próprio mecanismo de defesa que impede que ele veja a pessoa. Isso precisaria ser uma perversão muito grande, e mesmo assim ele vai pagar por isso, ele aceitar que aquilo seja cruel, que está sendo nocivo para o filho. Para ele está defendendo o filho. Para ele está fazendo com que o filho não sofra assim como ele sofreu com o fim dessa relação ou com a não continuidade aí da relação de afeto, né? E até isso da herança da própria sociedade e da lei também, né? Há não muito tempo atrás, na separação, que tinha que ter ali o causador, né?
quem deu causa, né, ou culpado da separação, ele perdia a guarda dos filhos. Então, isso já era uma coisa cultural até da própria lei. Quem foi o culpado, ele fica sem os filhos. Então, aquele que foi traído ou aquele que deixou de ser amado, a compensação é ficar com os filhos. E a punição para aquele que deixou de amar ou para aquele que acabou abraçando outro projeto para sua vida que não ali o casamento, a punição é deixar de ter contato com os filhos, é deixar de ter a guarda. O absurdo que é isso é o que ocorre hoje com essa atitude do judiciário, né? Normalmente mais para o lado da mãe. Então, quando o pai, normalmente, né, separa, ele é o culpado, ele deu causa, ele deixou de amar, então ele tem que ficar sem o filho, e ela não percebe isso, acha que está assim protegendo o filho. Ele não vai passar pelo que eu passei, e na verdade está sendo devastador. E depois acontece, já estamos, né, na clínica percebemos isso, quando o filho está na adolescência, o alienador ainda assim culpa o pai ou a mãe, né, que não teve contato. O culpado foi você, que não foi um bom pai, que deixou o casamento, ou que não deu atenção, né? Ainda assim, ela não consegue nem depois, quando começa a emergir aí os vários sintomas do que ocorreu aí, ele tenta se abster disso passando para o outro, né, a questão do efeito. Então, assim, é uma situação cruel, várias e várias crianças e adolescentes estão sofrendo com isso, são destinos que estão sendo colocados. Não nos esqueçamos das vítimas também, que sofrem também, né, que são aí, estão passando por uma verdadeira destruição da sua vida, destruição do projeto de vida, e que a cada dia vai contra tanto a criança quanto a vítima. É preciso em que buscamos, encontramos, assim, que se encontre alternativas mais imediatas. É um absurdo um pai ficar 5 anos passando por isso, como é um caso de um pai que teve a sua filha sequestrada, que é do Canadá, né, que vai ser, eu acredito nisso, bem noticiado aí nos próximos dias, que está há 5 anos com decisão do desembargador federal, e a mãe descumpre, muda de cidade e não acontece nada. A Polícia Federal atrás dela, né, e não acontece nada. E vários outros casos, e ninguém faz nada. E aí a gente pede no judiciário uma outra situação em que o pai estava com a filha, existia uma situação discutindo isso, a mulher se desloca para outro estado, para o Rio de Janeiro, ela pede busca e apreensão da criança, inventa que a criança sempre morou lá, o juiz não perde tempo e manda buscar essa criança no estado de São Paulo. Aí deu busca e apreensão. Aí se discute essa questão no Rio de Janeiro, fala tudo o que aconteceu e o juiz decide o seguinte: não há motivo para criar um trauma na criança, tirando ela do lar, da sua família, não há nada grave que enseje isso. Só que quando foi para tirar do pai, que é família também, ele não pensou 2 vezes. Então, essa discrepância, né, ela tem que ser discutida. Obrigado.